Já a gente volta a falar mais sobre esse assunto. Agora sim, vamos dar aquela olhadinha para o noticiário internacional, para a guerra na Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a Rússia não rejeita as ações de negociação de paz com a Ucrânia e que os planos da África e da China para intermediar esse conflito podem ser uma base para a paz. Agora, Américo Martins está com a gente. Ele fala de Kiev, a capital ucraniana, traz atualizações sobre esse conflito, né, Américo? Mas enquanto isso, já estamos há 1 ano e meio da guerra e vemos, né, morte sendo registrada todos os dias. Como é que está a situação por aí? O que você nos conta? Bom dia daqui do Brasil. Bom dia, Stephanie. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na CNN neste domingo. Cheguei hoje pela manhã aqui a Kiev e a grande novidade é essa informação que você trouxe de que o presidente russo, Vladimir Putin, disse que estaria disposto a negociar a paz. Não é a primeira vez que ele fala isso, Stephanie. Ele já disse isso várias vezes. Só que ele propõe uma negociação de paz nos termos dele, ou seja, reconhecimento por parte da Ucrânia que os territórios ocupados pela Rússia vão acabar sendo anexados pela Rússia, inclusive a península da Crimeia, uma coisa que é inaceitável por Kiev e que seria o status quo, a manutenção do status quo. O presidente russo também foi muito claro dizendo que o que ele gostaria era de fazer um plano de paz baseado na proposta chinesa ou na proposta africana, que são aliados muito próximos de Moscou e que defendem exatamente isso, a manutenção do status quo e a Ucrânia reconhecendo que perderia 25% do seu território. Essas condições simplesmente não existem aqui na Ucrânia, Stephanie. Eu falei com várias pessoas hoje já sobre como eles estão vendo a questão da guerra, sobre o pânico que acontece aqui na cidade sempre que disparam os alarmes contra bombas e existe um rancor muito grande contra os russos pela invasão do seu país. Então ninguém quer negociar com os russos nesses termos. Então seria praticamente impossível, mesmo que o governo ucraniano, o presidente Volodymyr Zelensky, quisesse sentar à mesa com o presidente Putin, ele não teria condições de fazer isso, até por uma animosidade geral na cidade. E os ucranianos, Stephanie, se perguntou como é que está o clima aqui, eles estão, por um lado, muito apreensivos, relatam que sempre que eles ouvem aquela sirene de bombardeio iminente, todos ficam muito apreensivos, mas tentam tocar a vida de uma forma mais ou menos normal e, por outro lado, muita raiva contra os russos. Eles não compram de maneira nenhuma aquela ideia de que os russos ou a Rússia seria um país irmão, um país que gostaria de colaborar de alguma forma com os ucranianos, que é o discurso oficial do presidente Putin, dizendo que o problema não é o povo ucraniano, nem a Ucrânia, mas o regime do presidente Zelensky. Isso não é aceito aqui de forma nenhuma. E eu já circulei bastante pela cidade, Stephanie, estou aqui na frente de um museu que comemora aí a vitória soviética na Segunda Guerra Mundial e também outras batalhas dos ucranianos, e eles estão com um sentimento nacionalista muito forte. Em vários lugares você vê aqui, nesses tanques que estão exibidos aqui, que são os tanques da Segunda Guerra, algumas placas na linha "Vamos até Moscou". Eles acreditam muito na vitória, estão muito esperançosos, mas também muito receosos por conta das milhares de pessoas que já perderam a vida, como você relatou, Stephanie. Américo, vou só aproveitar a sua presença aqui conosco, né? Você, faça chuva, faça sol, está aqui trazendo as suas informações sempre de maneira tão brilhante. É segura a circulação para a gente que não está tão acostumado, né? Nós aqui no Brasil, imagina, pensar em guerra parece coisa até de outro planeta. É seguro circular aí pela capital? Existem áreas mais problemáticas? Como é que está a vida por aí desde que você chegou? Stephanie, os ucranianos estão tentando levar uma vida o mais normal possível. Neste domingo aqui, por exemplo, tem famílias visitando aqui esse museu. Um museu muito nacionalista, tem inclusive obras ali que comemoram a vida dessas pessoas que perderam a própria vida, morreram durante a guerra. A cidade está relativamente vazia e você nota-se muito mais mulheres do que homens, porque obviamente muitos homens foram enviados ao campo de batalha, aos diversos campos de batalha na frente, na linha de frente dessa guerra contra a Ucrânia. A viagem que se faz para chegar aqui na Ucrânia é por trem, é a viagem mais segura, vindo da Polônia, demora 18 horas e tem várias mudanças de trem, inclusive checagem de passaporte pelos militares poloneses e também depois pelos militares ucranianos. Eles tentam controlar exatamente quem está entrando no país. Aqui em Kiev não existe uma limitação de lugar aonde você pode ir ou não, mas você nota algumas barricadas que a gente inclusive não pode filmar, eles
pedem para não filmar, para não dar nenhuma informação para o inimigo. Então tem algumas barricadas em algumas ruas específicas da cidade, algumas ruas estratégicas, e a população inteira aqui tem um aplicativo que eu inclusive baixei no meu celular e que ele começa a disparar um alarme avisando quando existe um ataque iminente. E eu baixei já há alguns dias, mesmo antes de chegar aqui à Ucrânia, e é impressionante, a cada 3, 4 horas você tem um desses alarmes. Desde que eu cheguei aqui ainda não houve nenhum alarme na capital Kiev, que é a área mais protegida do país. Tem baterias antiaéreas americanas muito fortes, mas a gente sabe que outras regiões não são assim. Por exemplo, a região sul do país, que foi extremamente bombardeada aí pelos russos nas 2 últimas semanas. De qualquer forma, os ucranianos tentam usar as máximas precauções. Todos eles têm esse aplicativo e eles dizem que a sirene na cidade é muito alta para todo mundo acompanhando ali de perto o que está acontecendo. Eles também, Stephanie, estão muito esperançosos e admiram muito as forças armadas deles, porque aqui em Kiev eles têm feito um trabalho excepcional nos últimos meses de bloquear os ataques ucranianos, o que, de novo, não é o caso no restante do país. Stephanie. Que relato, hein? Américo Martins é a CNN Brasil, nossos olhos, nossos ouvidos, falando ao vivo, direto de Kiev, capital ucraniana, nos trazendo, né, esse raio-x de como está a vida por lá, 1 ano e meio depois do início desse conflito. Américo, muito obrigada, bom trabalho para você aí em Kiev. Ele volta com mais ao longo da nossa programação.